Evangelista Samuel Hernandes do Brasil, segunda parte. No meu jejum de 25 dias, fiquei cara a cara com Satanás, um ser terrível, incento, de qualquer qualidade boa ou amorosa. O Senhor Jesus disse: quero que você conheça alguém que quer destruir você. Esta foi a primeira revelação que o Senhor me deu, que alguém quer me matar, alguém que me odeia e fará todo o possível para me destruir. Lembrei-me de tantas pessoas que conheci quando estive no mundo. Tantas imagens vieram até mim. O Senhor me disse: seu inimigo virá aqui. Eu permiti que ele viesse. Eu disse: Senhor, como ele virá aqui? O Senhor disse: ele chegará neste momento. De repente, uma nuvem humana apareceu como fogo e o fogo ficou escuro. O fogo estava estranho, muito diferente do que eu tinha visto, e aquele fogo acendeu naquele lugar e de repente por trás dessa nuvem de fumaça apareceu um homem. Aquele homem que eu vi tinha uma jaqueta preta e calça preta e seus sapatos eram pretos. Aquele homem era muito atraente. Seus olhos eram pretos e tinha um olhar profundo e penetrante. Ele tinha uma barba bem afilada. Ele era um homem muito elegante. Sua camisa era branca e sua gravata preta. Ele olhou para mim com um olhar profundo. Perguntei ao Senhor: Senhor, quem é este homem? Ele me disse: observe-o bem. Quando olhei para ele, disse ao Senhor: este homem é estranho. Eu nunca o vi. Eu não o conheço. Eu não conheço o homem. Eu não briguei com ele. O Senhor disse: ele é Satanás. Quando ele me disse que era Satanás, fiquei surpreso e disse ao Senhor: Senhor, Satanás se parece com um ser humano. O Senhor disse: como ele está? Então comecei a descrevê-lo. Seus dedos estavam cheios de anéis de ouro. Ele tinha uma gargantilha e um relógio especial feito de ouro antigo. Ele era muito elegante. Ele parecia um executivo. Ele parece um artista. Ele parece um homem famoso e milionário. O Senhor me disse: minha palavra diz que ele se transforma em um anjo de luz e está todo em pecado. Ele representa o pecado. Porque é fácil para um homem e uma mulher pecar. É porque é isso que ele oferece. É isso que o homem busca: fama, dinheiro, grandeza e beleza. O homem procura isso. O homem deseja isso na terra. Isso os faz sofrer e os engana. O homem busca a vaidade. Mulher vive com vaidade em suas vidas. A vaidade é um trampolim que Satanás usa para destruir a humanidade. Ele ensina orgulho ao homem. Ele é todo ego. Ele faz com que todos busquem o ego da grandeza. Porém, é algo que meu pai não gosta. Ele o surpreendeu. Meu pai o destronou. Seu trono, seu lugar de grandeza, seu esplendor e sua beleza lhe foram tirados. Ele é apenas uma abominação. Ele é um homem morto. Ele é desprezível. Ele será uma surpresa e nunca mais será homenageado. De repente a chama desapareceu e a mesma fumaça começou a formar uma figura. Começou a ter um odor que fedia a carne podre e todo tipo de mau cheiro. Eu perguntei: Senhor, quem é este? O Senhor disse: você já viu quem ele é. De repente, quando a fumaça se dissipou, formou-se uma figura que me deixou atônito. Comecei a olhar pelos pés porque não acreditava no que estava vendo. Eu estava vendo um ser que era um híbrido de meio homem e meio bode. Tinha cascos, mas não pés. Os cascos eram de cabra. Sua pele era peluda como a de um animal. Tinha testículos como os de uma cabra e sua cauda começava como a de uma cabra, mas terminava como a cauda de um escorpião. Fiquei maravilhado e quando olhei para ele, seu corpo peludo, seus ombros, suas mãos estavam caídas. Aquele lindo rosto se transformou em algo horrível. Seu nariz cresceu como o de uma bruxa. Sua boca parecia a boca de um sapo. Foi horrível. Seus olhos não eram mais olhos pretos, suas orelhas haviam crescido como as de um lobo e tinham asas que começavam como as de um pombo e terminavam como asas de morcego. Ele tinha garras de águia e suas asas eram horríveis. Ele estava olhando para a parede com pena e medo. Suas asas caíram sobre seu peito. Havia escamas em seu peito. Ele tinha o número 666. Perguntei ao Senhor sobre esse número. Ele disse: este é o número que está na minha palavra. Olha, não tenha medo dele. Quando olhei, entrei em pânico. Senti muito medo, mas Jesus colocou a mão sobre mim e disse: tem paz, Samuel. Quando Jesus me tocou, senti paz em meu coração. Então levantei meu rosto e observei. Jesus me disse: use meu nome. Repreendo em meu nome. Quero que você saiba que tem autoridade contra ele. Minha palavra diz em Lucas 10:19: eis que eu te dou poder para pisar cobras e escorpiões e toda a força do inimigo e nada te fará mal. Temos autoridade contra o diabo. Jesus me revelou que você tem autoridade.
O Senhor de repente me disse: olhe para que você veja que tenho autoridade sobre ele. O Senhor enviou fogo sobre ele. Essas palavras de autoridade exerceram seu poder assim que foram pronunciadas. Satanás se afastou com vergonha e pena. Ele não olhou para o Senhor, não olhou para mim e disse uma palavra: eu te odeio. Ele desapareceu quando Jesus levantou a mão e aquela chama o consumiu e ele desapareceu. Entrei em pânico. Ele é horrível. Seu rosto era horrível. Vermes estavam por todo o seu rosto largo. Ele tinha um ferimento no rosto. Ele estava fugindo e o Senhor me disse: quero que você veja o lugar onde ele está. Quando o Senhor me disse isso, pensei que fosse o inferno. Eu disse a ele: não, Senhor, não quero ir para aquele lugar. O Senhor disse: venha. Não tenha medo. Venha e eu irei com você. De repente o Senhor me pegou pela mão esquerda e quando senti amor quando o Senhor me pegou. Eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Estou flutuando no ar. O Senhor me disse: filho, você pode voar no mundo espiritual e atravessar qualquer coisa se descansar em mim. Quando subimos pensei que ia bater no teto e de repente minha mão subiu. Subimos para outra sala no topo daquele lugar. Subimos para outro e de repente já estávamos de pé quando percebi que estávamos em cima daquele lugar onde eu estava jejuando. Comecei a subir com o Senhor sentindo a brisa no rosto. Estávamos indo em grande velocidade e chegamos às nuvens. Era noite e de repente Jesus fez um sinal com a mão e no instante em que olhei vi todos os arredores da terra. Havia uma paisagem imensa. Eu disse: Senhor, a terra é grande. Eu olhei para mim mesmo. Eu não conseguia acreditar que estava ali nas nuvens. De repente, quando olhei para cima, vi um manto negro dentro das nuvens que se estendia por toda a extensão da terra e disse ao Senhor: Senhor, o que é esse manto negro? O Senhor me disse: isto está na minha palavra. O Senhor tocou meus olhos e ouvidos e de repente comecei a ouvir alguns sons estranhos. Eles eram como animais. Eu não entendi e disse ao Senhor: o que é isso, Senhor? Então comecei a ver todos os tipos de rostos horríveis. Fui pego lá e vi demônios voando para a terra em grande velocidade. Perguntei ao Senhor: o que são eles? O Senhor me disse: você leu minha palavra em Efésios 6:12 porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Ele me disse: estas são as regiões celestiais. Eles estão aqui. A minha palavra diz em Apocalipse 12:7-9 e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, 8 e não prevaleceram, nem o seu lugar foi mais encontrado no céu. Estas hostes espirituais das trevas estão nestas regiões celestiais. Este é o seu lugar de habitação. Os demônios vão para a terra e atormentam o mundo. No entanto, eles não podem viver na terra. Irmãos, muitos demônios eram horríveis. Havia todos os tipos de rostos, rostos humanos em corpos de animais. Havia também rostos de animais com corpos humanos correndo. Não consigo descrever esta cena cinematográfica, pois os diretores de cinema que fazem esses filmes de terror são o diabo que os leva a fazer monstros tão horríveis. Eu vi todos os tipos de grandes demônios e pequenos demônios. Os enormes pareciam goleiros. Pareciam águias. Eles estavam olhando para mim e para o Senhor Jesus e riram. Eles se viraram o tempo todo que o Senhor Jesus estava olhando e eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que eles descem tão bem? Cada um que cair fará o mal na terra para obedecer a uma ordem escrita dirigida por seu chefe Satanás. Eles ordenam que o mal opere. Satanás não descansa. Toda a vida é má na terra. Cada dia que amanhece ele está enviando demônios para fazer o mal. Os que sobem já cumpriram a missão que ele lhes ordenou. Aqueles que estão caindo estão dispostos a cumpri-los dia e noite sem descanso e a fazer coisas más. E perguntei ao Senhor: para onde eles vão? Em que lugar eles causam o mal? Jesus disse: por toda a terra. Veja que um demônio vai atacar uma filha neste momento. Ele entrará no corpo de um homem para prejudicar sua própria filha. Veja, este entrará no corpo de uma jovem para torná-la uma prostituta e fazê-la viver em todo tipo de maldade. Veja, aquele entrará no corpo de um jovem para que ele cometa suicídio. Ele não consegue encontrar a solução para o seu vício em drogas que o está deixando doente e morrendo. Satanás colocará a ideia de suicídio em sua mente. Outros demônios entram nesse outro menino ancião para carregar o mal. Todos eles descem à terra para duplicar o mal, fazendo com que este homem mate, aquele homem roube, etc. É por isso que os demônios estão diariamente na terra. 1 Pedro 5:8 Estejam sóbrios e vigilantes,
Porque o vosso adversário, o diabo, anda por aí, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Fiquei indignado e disse: Senhor, por isso tu és o Filho de Deus. Você resistiu na cruz. Você tem autoridade para isso. O Senhor Jesus me disse: Eu tenho isso, mas não posso fazer isso. Quando Jesus me disse isso, eu disse a ele: Senhor, como podes não fazer isso se és o Filho de Deus? O Senhor me disse: Se minha igreja orar, se meu povo buscar meu nome, se meu povo se humilhar, se meu povo clamar dia e noite contra tanto mal na terra, enviarei meus anjos à terra. Eles querem travar batalhas na terra que libertem o meu povo. Vocês são os sacerdotes intercessores. Diga ao meu povo que me procure que eu libero os anjos para lutarem contra os demônios. Posso dar-lhe tudo o que me pedir para libertar o meu povo das coisas malignas do inimigo. Comecei a chorar e disse: Senhor, quantas pessoas sofrem no mundo? Quantas pessoas estão sofrendo agora, Senhor? Eu queria gritar em intercessão. Eu queria orar pelo mundo e o Senhor me disse: Filho, meu coração está pronto. Eu lhe darei tudo o que você pedir. O Senhor disse: Vem e vamos caminhar mais. Quero que você veja um lugar aqui. Aparecemos no recinto onde uma cobra iria aparecer. Parecia horrível para o Senhor. Jesus me disse: Não posso entrar. Só você entrará. Não tenha medo. O Senhor me disse: Este lugar é o trono de Satanás. Eu respondi: Nunca estarei diante do trono de Satanás. Quando andei cerca de 10 passos naquele local havia uma porta de bronze e havia um odor horrível naquele local. Eu vi a carne podre e de repente aquela porta se abriu sozinha e até 60 centímetros. Havia excrementos humanos. Parecia uma fossa seca e vi grandes demônios que estavam à direita. Pareciam os guardas com os pés presos naqueles excrementos. Os guardas não me viram. O Senhor me disse: Não se preocupe. Eles não verão você. Aproximei-me da porta na escuridão e ouvi as risadas que abalaram o lugar e essas risadas ordenavam que fizessem o mal. De repente, vi Satanás chegando e formando uma espécie de cifrão. A Bíblia diz em Isaías 14:11, o verme está espalhado debaixo de você, e os vermes cobrem você. Satanás senta-se sobre vermes. Sua cama é de vermes. Se você não entende é literal. De repente vi um altar e Satanás sentou-se com dois personagens que eram iguais e semelhantes a ele. Perguntei ao Senhor: Senhor, por que eles são tão iguais? O Senhor disse: Você sabe que Satanás gosta de ser como meu pai em todos os momentos. Ele quer imitar o reino do meu pai, por isso buscou a sua trindade. Ele também escolheu esses dois demônios para lhe dar autoridade e delegar a autoridade a eles. Eu perguntei: Quem são esses dois? O Senhor me disse: O que está à sua direita é um general que comanda o mal na terra. Ele é responsável por criar o mal. Ele é o segundo depois de Satanás. Satanás sempre quis ser meu pai. Meu pai e eu somos um, mas estamos divididos em três. Podemos manifestar de várias maneiras o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Satanás sempre quis nos imitar. Naquele momento esse demônio estava com um livro na mão. O Senhor me disse: O que ele tem ali são estratégias malignas para a terra. Ninguém se opõe a ele e todos obedecem a Satanás. Este do lado direito é quem lidera o mal na terra. Ele é o segundo depois de Satanás. O da esquerda tem a missão de lutar contra tudo o que se chama igreja. Ele opera o seu mal contra o cristianismo e contra os crentes. Este é o general encarregado de enviar demônios para destruir ministérios, igrejas e pastores. Ele envia principados de demônios que causam danos à igreja. O Senhor me disse: Cada um deles está subordinado a Satanás e sua missão é criar o mal na terra. Eles fazem com que as pessoas tenham vícios, levam as pessoas à prostituição, causam a gula e todo tipo de mal. Cada demônio tem uma estratégia na terra e um tipo de trabalho na terra. Eu disse: Senhor, como é possível que este reino seja assim e ainda assim na igreja não temos uma ordem e não fazemos as coisas como tu nos ordena fazer? O Senhor me disse: Satanás tem uma ordem. Satanás trabalha nisso e não descansa, por isso é eficaz em tudo. Meu filho, não tenha medo. Eu sou o cordeiro abatido e que conquistou a vitória. Diga à minha igreja que ela tem autoridade contra ele. Há muitos na terra que clamam por mim. Há muitos na terra que buscam meu nome. Mas eles não usam autoridade para vencer as batalhas contra Satanás. Neste dia voltamos à terra e na noite 12, ouvi a voz do Senhor me chamando. Quando ouvi aquela voz, caí como um morto. De repente, vi a chama perto de mim. Jesus me disse: Vamos. Vamos. Saí do meu corpo novamente, flutuei de volta para o mesmo lugar nas nuvens e era noite e de repente era dia.
O Senhor me disse, hoje quero visitar um lugar onde caem repentinamente as almas que morrem. Olhei para o fundo da terra e vi a sombra de um homem deitado. Eu disse, Senhor, o que é isso aí embaixo? O Senhor me disse, isto é o inferno. Ele me pegou pela mão e começamos a descer. Muitos redemoinhos e furacões girando em grande velocidade apareceram na nossa frente e começamos a descer. Senti paz quando o Senhor me tomou em seus braços. No meio desse turbilhão havia lixo e estava escuro. Eu disse, Senhor, o que vai acontecer quando o lixo subir até o teto? O Senhor disse, olhe e veja. Ouvi os gritos horríveis dos seres humanos e vi um após o outro caindo em grande velocidade. Eu disse, quem são essas jovens, velhas que estão caindo aqui? O Senhor disse, estas são pessoas que estão vindo para este lugar em transe. Outros entram aqui enquanto caminham pelas ruas. Alguns morrem no trabalho e vêm para cá. Alguns morrem na igreja e vêm para cá. Milhões de pessoas vivem neste lugar agora. Milhões de almas estão entrando neste lugar de tormento. Eles serão enterrados aqui para sempre. Eles se lembrarão de suas vidas terrenas neste lugar para sempre. Eles nunca poderão sair daqui. De repente paramos no ar. Jesus deu um passo naquela escuridão intensa e tudo naquele lugar brilhou. Quando olhei, vi uma cobra enorme e uma galeria de todas as paredes saiu como barro grosso. Vi que o vapor de uma imensa chama subia. Começamos a andar e pisei em uma pedra. Senti o calor da pedra em meus pés. Eu disse, Senhor, esta pedra está quente. Eu senti que isso me queimou. O Senhor disse, paz. Quando ele me disse isso, comecei a subir com ele e começamos a entrar na galeria. Vi algumas figuras que passavam em grande velocidade. Eu disse ao Senhor, Senhor, o que é isso? O Senhor disse, eles são os demônios. Os demônios se escondem da minha presença. Eles não podem estar perto de mim. Eles não conseguem resistir à minha presença. Eles sabem quando venho a este lugar. Esta não é a única vez que vim aqui. Você não é a primeira pessoa que trouxe para este lugar. Eu sempre trago pessoas para este lugar. Eles sempre vêm. Você não é o único que conhece essa realidade. O que eu revelei a você agora, eu revelaria a muitos durante todo o tempo em que o homem estiver na terra. Que o gás chegou. Vou entrar aqui pra mostrar. É, é. Tá bom. Agora vai querer tirar foto minha? Aham, vou gravar. Aqui o rapaz do gás. Ele vai fazer a troca agora do gás. Passando aqui pra agradecer os meus pastores, o canal. Que Deus continue abençoando, multiplicando a vida de cada um. Que Deus abençoe. Obrigada. Aí ele vai trocar agora. Aqui, irmão, aqui é o lote. Lote que Jesus nos deu, ó. Saída. Esquina. E aqui, ó. 14, 15 por 12. Chega mais. Vem cá. Ele é 12 assim. O lote é 12 assim. E 15 assim, ó. 15 metros. Agora só tá faltando a gente limpar ele e deixar limpinho. Tô gravando aqui, vocês estão vendo sujo, mas vai ver ele limpinho, em nome de Jesus. 15 metros. A gente começa daqui assim. Começa daqui. Aí assim. Ganhou! Vem! 15
quiser, de lá até aqui, ó. Aí vem mais 15 aqui, ó. Ai, que passagem linda. Aí ele vai até aqui, ó. Depois tem que ver com ele para ele fazer a metragem direitinho, da onde é, onde não é. Amém?